dia a todos. Para quem não me conhece, como o pastor já acabou de dizer, meu nome é César, sou seminarista aqui da igreja, sou natural de Porto Alegre e estamos, quando eu digo estamos, é porque eu sou casado com Tainara há 5 anos e estamos aqui na cidade de Juí. Tem como colocar um pouquinho de agudo, por favor? Estamos na cidade de Juí há 5 meses já, e estou estudando teologia e hoje estamos ajudando aqui na igreja Betel, a igreja de vocês. Quando eu digo essas informações é porque eu percebi que tem alguns rostos novos aqui na igreja que ainda não vi. E minha oração é para que Deus abençoe a cada um aqui esta manhã. Amém? Esta manhã eu gostaria de trazer uma reflexão, contar uma história, mas ao mesmo tempo essa reflexão que tenho certeza que vai nos impactar. Mas antes disso eu gostaria de orar com a igreja. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, quero agradecer ao Senhor por esse dia, agradecer pela Tua Palavra, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Deus, fala ao coração da Tua igreja, assim como o Senhor falou ao meu coração. Não sou nada diante de Ti e sem Ti. Sou apenas um instrumento em Tuas mãos. Santifica a minha vida na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, nesta manhã eu gostaria de trazer uma pequena reflexão para as nossas vidas. E no meio dessa reflexão há uma pergunta. E essa pergunta diz: onde você está? Onde você está? Talvez nessa manhã você entrou aqui nesse templo, nessa igreja, com as tuas dores, teus sofrimentos, as tuas dificuldades, mas no meio de toda essa história Deus faz uma pergunta: aonde você está? Eu gostaria de pedir, se você trouxe a sua Bíblia aí, abra no livro de Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 10. Gênesis capítulo 3, do 8 ao 10. Diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus sabia aonde Adão estava aqui. Em todos os lugares, Deus sabia aonde Adão estava. Deus é onisciente e é onipresente. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que Adão não poderia fugir da presença dele. E o mais engraçado aqui é que ao mesmo tempo Deus faz uma pergunta para Adão: aonde você está? Deus, mesmo sabendo aonde Adão estava, como ele é onipresente, pode estar em todos os lugares, é onisciente, sabe de todas as coisas, mesmo assim, Deus ele faz uma pergunta para Adão: onde você está? Deus sabia que Adão não deveria estar ali. Deus sabia que aquele não era o local que costumava se encontrar com Adão, que aquele não era o ponto de encontro entre Deus e Adão.
Adão não poderia se esconder. Não poderia se esconder. Ele estava presente onde Deus poderia localizar ele, mas ele não estava na posição onde deveria estar. Então Deus faz essa pergunta: onde você está? E a grande questão nessa passagem, por que Adão se escondeu de Deus? O que ele fez para se esconder de Deus? Adão disse: ouvi os teus passos, fiquei com medo e me escondi. Adão fez algo que tirou ele do lugar e da posição onde ele deveria estar. Ele fez algo que tirou automaticamente do lugar onde ele deveria estar. Essa é uma pequena introdução, esse texto, mas só para a gente poder entender um pouco daquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente vai ouvir nesta manhã. Eu gostaria de pedir para que você pudesse abrir novamente no livro de 1 Samuel. Lá no Antigo Testamento, livro de 1 Samuel, capítulo 1. Diz assim, nós vamos ler do versículo 1 até o 20. Diz assim, o subtítulo é o nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Eframita e Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos dela, mas Ana dava uma porção dupla, porque o amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, ou seja, sempre, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. O seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Então ela continuava a orar diante do Senhor. Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia.
estou orando até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no tempo devido deu à luz a um filho, e deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Aqui nós vemos a história de uma mulher como qualquer outra, mas que tinha um sonho, um objetivo em sua vida. O objetivo e esse sonho era de se tornar mãe. Todos os anos, Eucana e toda a sua família iam até a cidade de Siló, saíam da sua cidade e iam até a cidade de Siló para cultuar a Deus. Iam todos, Eucana, Penina e os filhos de Penina. As duas eram suas mulheres. Segundo as leis e os costumes daquela época, era permitido o homem ter duas mulheres. Isso naquela época era permitido. Mas o ponto principal de toda a história é: uma tinha filhos e a outra era estéril. Que coisa meia, vamos dizer assim, difícil, né? E isso deixava a Ana triste, amargurada, chorava pelos cantos. Já não bastasse tudo isso, a sua rival, que também era mulher do seu marido, provocava, irritava e debochava de Ana. Mas se Penina tinha filhos e Ana era estéril, por que ela zombava de Ana? Por que ela perturbava Ana todos os dias, todos os anos? Porque ela queria tirar o foco de Ana em Deus. Penina queria tirar o foco de Ana no Senhor. Penina sabia que o único que poderia dar um filho a Ana era Deus. Então ela fazia de tudo para tirar o foco, a atenção de Ana, tirar a atenção, o foco dela em Deus. Porque ela sabia que o único que poderia gerar um filho na barriga de Ana era o próprio Senhor Deus, mais ninguém. Então ela fazia de tudo para tirar a atenção de Ana no Senhor, o foco de Ana no Senhor. Ana ia para Siló cultuar a Deus, mas não de todo o coração. Ela estava presente no corpo, mas a mente dela, as emoções dela estavam em outro lugar e não em Deus. A mente de Ana não estava no lugar e na posição onde deveria estar. Ana estava pela metade do templo e não por inteiro. Quantas vezes nós, como igreja, viemos para a casa do Senhor, cultuamos, levantamos as mãos, celebramos, cantamos, falamos, escutamos, mas muitas vezes nós viemos totalmente pela metade e não nos entregamos inteiro ao Senhor. Damos apenas a Ele parte de nós e não toda parte. Viemos, cultuamos ao Senhor, saímos de nossas casas, mas estamos aqui somente no corpo, mas as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas energias estão em outro lugar e não aqui. Existe uma grande frase que diz que Deus aceita um homem pela metade. Deus aceita um homem de metade que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Às vezes, e muitas vezes fazemos isso. Entregamos apenas parte de nós para o Senhor. Nossa mente, nosso coração está em outro lugar, no trabalho, nos problemas,
nos sonhos, nos planejamentos e perdemos a oportunidade de ver os milagres de Deus acontecer em nossas vidas. Então Deus faz a mesma pergunta que fez para Adão lá atrás: onde você está? E por estar com a mente e o coração, e por não estar com a mente e o coração em Deus, acabamos sempre vendo os milagres de Deus acontecerem na vida dos outros e nunca na nossa, porque apenas damos a metade de nós para o Senhor e nunca o inteiro. Existe um texto lá em Mateus, e esse mesmo texto se encontra no livro de Isaías, onde diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8 diz isso: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como eu disse, quantas vezes nós viemos para a casa do Senhor, e não somente aqui, muitas vezes em casa, cultuamos a Deus, celebramos a Deus, né? Mas o nosso coração está totalmente longe dele. A nossa boca diz uma coisa, mas o nosso coração diz totalmente ao contrário. Cultuamos a Deus, celebramos ao Senhor, mas o nosso coração está longe dele. No meio da tua busca por Deus, você vai encontrar pessoas no teu caminho que te provocam, te irritam. Vão encontrar pessoas que tentam bloquear a tua fé no Senhor. Mas não perca o foco em Deus. Não perca o foco no Senhor, pois Ele é o único, somente Ele é o único que pode te dar o que ninguém pode te dar. Não saia do lugar onde Deus quer que você esteja. Então chegou o momento em que Ana tomou uma postura, a postura de se entregar por inteiro e não pela metade. Chegou o momento onde Ana rasga o coração diante de Deus. Chegou o momento de dizer: Deus, eu estou aqui por inteiro e não pela metade. Se a partir de hoje eu e você queremos viver os milagres de Deus em nossas vidas, se a partir de hoje, a partir desse momento, aqui nesta manhã, nós queremos viver os milagres de Deus em nossas vidas, precisamos nos entregar por inteiro e não pela metade. Quando Ana estava orando, quem estava olhando para ela? O versículo 12 diz: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Eli aqui era o sacerdote do Senhor, ou seja, o representante do Senhor. Mas Ana não ia todos os anos para Siló cultuar a Deus? Sim, ela ia todos os anos. E Eli, que era o sacerdote do Senhor, o representante de Deus ali, não estava lá todos os anos? Sim, ele estava. E por que somente agora ele para olhar para Ana? Somente nesse momento ele para tudo que ele estava fazendo e ele presta atenção no que ela estava fazendo. Por que somente agora? Todos os anos ela ia com a sua família, com Eucana, ia todos juntos para a casa do Senhor, iam lá cultuar a Deus. E por que somente naquele momento, justo naquele momento, ele para tudo e começa a observar a Ana? Porque essa foi a primeira vez que ela estava ali por inteiro e não pela metade. Nós vemos isso nesse verso 12. Enquanto ela orava, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Talvez na tua vida com Deus, você tenha tido situações onde aparecem pessoas que tentam tirar a tua fé, tentam tirar o teu foco
no Senhor. E talvez não tenham sido somente pessoas, talvez a penina da tua vida seja uma situação onde você está vivendo nesse momento, que talvez tenha tirado o teu foco, a tua esperança, a tua fé em Deus. E você já não consegue mais focar no Senhor por causa disso. Você já não consegue mais cultuar a Deus da maneira que Deus espera de você. Você até se esforça para se entregar a Deus por inteiro, mas a penina que está na tua vida hoje não está deixando você se entregar por inteiro ao Senhor. Talvez uma dificuldade, um sofrimento, uma situação que para você parece impossível de se resolver. Mas nós sabemos e nós vemos nessa história aqui que Deus, Ele é o único capaz de reverter situações que nenhum homem pode reverter. E Deus é o único que pode transformar uma mulher estéril em uma mãe. Que Deus é capaz de reverter uma situação de doença em milagre de saúde. Eu não sei qual é a tua penina que tem te acompanhado nos últimos dias, nos últimos anos, e tem tirado a tua fé no Senhor. Mas a minha oração é para que você se entregue por inteiro ao Senhor. Você deixe de se entregar pela metade a Deus. Comece a se entregar por inteiro. Eu quero te convidar a se colocar de pé. É uma reflexão curta, mas que tenho certeza que Deus falou aos nossos corações. Talvez assim como Adão, você fez algo que te tirou da presença de Deus, e você tem se escondido nesse tempo. Você tem fugido de Deus. Você tem se afastado de Deus. Assim como Adão fez algo que tirou o foco dele em Deus e fez ele se esconder no meio das árvores. Hoje você está pensando: como eu posso voltar para o Senhor? O que eu fiz, talvez diante dos homens é algo imperdoável, mas para Deus, não. Deus, Ele continua a perguntar, desde o jardim do Éden até os dias de hoje, e Ele continua fazendo a mesma pergunta. Essa pergunta que Ele fez para Adão, Ele fez para Ana também, automaticamente: onde você está? Onde você está? Se você tem se escondido de Deus por algo que você fez, e você não consegue mais se entregar por inteiro ao Senhor, apenas pela metade, eu quero te convidar a se entregar nesta manhã por inteiro ao Senhor. Ele é o único que conhece o teu coração. Talvez muitas pessoas tenham te julgado porque você entrega apenas parte de ti a Deus. Mas Deus, Ele está te chamando. Ele está te chamando novamente ao primeiro amor. Está te chamando novamente aos primeiros dias onde você o amava, você se entregava a Ele com uma paixão imensa e se entregava por inteiro. Hoje Ele quer recomeçar um novo dia, uma nova história contigo. E Ele está te chamando.
mas ao mesmo tempo que Ele te chama, Ele te pergunta: onde você está? César, onde você está? Venha, eu estou te chamando. Eu sou o teu Deus. Existem coisas que somente eu, Deus, posso resolver na tua vida. Deixa tudo de lado, se entregue por inteiro, e você verá grandes coisas que Deus pode fazer na tua vida, e recomeçar uma nova história com Ele. Feche teus olhos, nós vamos orar pela tua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nesta manhã, Deus, agradecer, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas no meio do teu povo. O Senhor é o mesmo Deus, o Senhor é Jeová, Senhor dos exércitos, Deus Pai santo e maravilhoso. Em toda a história, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, o Senhor continua sendo o mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Adão, o Deus que perguntou para Adão: onde você está? O Deus que mudou a história da humanidade, o Deus que mudou a história de Ana, uma mulher que ia todos os anos para a tua casa, mas que sempre se entregava pela metade. Essa mulher que era estéril, que tinha um sofrimento que carregava havia muitos anos, para muitos não tinha mais solução. Já não bastasse isso, ela encontrava no meio da sua história, da sua vida, uma outra mulher que provocava, irritava e tentava tirar a sua fé, o seu foco em Deus. Mas no meio dessa história, o Senhor interveio nessa história e agiu com a tua mão poderosa no meio dessa história. Mas o Senhor só agiu quando Ana se entregou por inteiro, Pai. Nesta manhã nós aprendemos que precisamos, Pai, nos entregar por inteiro ao Senhor. Precisamos deixar de lado, Deus, tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa fé, o nosso foco no Senhor. Olhar para o Senhor, que é autor e consumador de tudo, Pai. Nesta manhã nós queremos nos entregar por inteiro ao Senhor. Talvez nos últimos dias, nos últimos anos, nós temos feito algo, Pai, que nos tirou da presença do Senhor. Temos fugido, temos nos escondido, Pai, dos líderes, Pai, dos nossos pastores, Deus, e principalmente do Senhor, porque temos medo. Temos medo, Pai, do que vão dizer, do que vão nos julgar. Mas não importa, Deus, o que fizemos, o que deixamos de fazer. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados. O teu sangue foi derramado em favor dos nossos pecados. E nesta manhã, Pai, nós queremos reconhecer, assim como Adão, nós fizemos algo que nos tirou da tua presença, e por isso nós temos nos escondido. E queremos dizer: estamos aqui, Deus. Quando o Senhor nos perguntar onde você está, nós queremos dizer: estamos aqui. Nos trata, sara, Senhor, as nossas feridas. E assim como Ana, nós queremos rasgar o nosso coração diante do Senhor, e a partir desse momento nos entregar, não mais pela metade, e sim totalmente por inteiro. E nós temos certeza, Deus, que no nome santo, precioso e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, nós temos certeza que grandes coisas virão sobre nossas vidas, que os milagres do Senhor virão sobre nossas vidas, sobre a nossa história com o Senhor. E assim como Ana, nós podemos nos levantar diante de muitos e dizer: o Senhor mudou a minha história. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, se há alguém aqui, Pai, que tem se entregado nos últimos dias, nos últimos anos, pela metade e não por inteiro, nós queremos, Pai, que esta palavra, não minha, mas do Senhor,
esteja falando aos corações de cada um aqui, Deus. E temos certeza, Pai, que grandes coisas, grandes milagres virão sobre a vida e o Senhor vai recomeçar uma nova história na vida de cada um aqui. A nossa oração é para que a Tua bênção, Deus, esteja sobre a vida de cada um aqui, dos Teus filhos que estão diante do Senhor, reconhecendo que querem se entregar por inteiro. Abençoa, Deus, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Salvação.